uma estrutura de formato Testículo. elipsoide, também conhecido como ovoide, certo? Que terá como descrição externa o quê? Duas superfícies, duas margens, duas extremidades. Essas situações vão ser descritas não de acordo com a posição em relação ao meio ambiente, mas sim de acordo com a posição em relação ao epidídimo. Logo, a gente tem que lembrar que o epidídimo, que é uma porção condutora da parede produtora, você tem que o aparelho produtor é dividido em porção granular, condutor e copulador, certo? Dividido funcionalmente, porque anatomicamente eles estão misturados, certo? Então, o epidídimo ele apresenta cabeça, corpo e cauda, certo? E do outro lado aqui o que a gente vê é o ducto deferente, né? Subindo lá em direção ao abdômen, ok? O testículo ele fica, seu eixo maior, né? Ele fica vertical nos ruminantes, horizontal nos equinos e nos caninos e inclinado, né? Caudo, dorsal, o ventro cranial, sei lá, em felinos e suínos. Então a posição vai ser o quê? Pré-pública. Quando a gente fala de posição de escudo, a gente já está falando logo de posição mas quando fala de posição de testículo, a gente está falando de posição de escroto, né? Então, esse aqui está me ajudando. Isso é dado muito que falava isso de no canino, o teste ficar entre as coxas, no ruminante pública e aqui, ó, no ruminante, eu estou colocando o dedo aqui, ó, na margem cranial do pubis. Então você vê aqui no ruminante, vou pegar esse aqui que a gente já transforma em todas as espécies. Ele fica abaixo um pouquinho, né, abaixo e à frente um pouquinho dessa margem cranial. Logo, essa aqui é uma posição pré-pública. Ruminante. Se a gente for transformar isso aqui no equino ou no canino, é só eu pegar isso aqui e puxar para trás. E colocar na região da virilha, né? Entre a região pré-pública e a região perineal. Repare que o eixo que era vertical aqui passa a ser horizontal aqui. Logo, o epidídimo, que é caudal no ruminante, ele passa a ser o que no equino? Dorsal. E crânio dorsal no suíno e felino. É simplesmente como se eu pegasse o testículo do animal e fosse esticando para trás, puxando, uma malvadeza, né? Vamos transformar no equino, vamos transformar no suíno. Entendido? Na região do escroto vai ser a mesma região, claro, do testículo. A não ser que o animal seja criptorquídeo ou monorquídeo, né? O famoso roncolho. O testículo não tenha chegado na bolsa. Ok? Então, que extremidade é essa aqui que está a cabeça do epidídimo? Extremidade captada. A outra extremidade que tem a cauda? Caudal. A margem que fica o corpo do epidídimo? Margem. Vai ser assim, vai falar chutando, né? Inserido. É lateral. A margem, não, lateral é superfície, lateral é medial é superfície. Isso aqui é margem. A margem inserida ou margem epididimária. E a mais difícil, que é a margem que está livre, é conhecida como margem livre. Essa é a nossa. Certo? Aí fica sobrando as duas superfícies. O testículo ele tende a proteger as estruturas mais importantes. No caso aqui não dá para se proteger porque ele vai estar pegando toda a área da cavidade escrotal, mas ele tenta pelo menos proteger o epidídimo. Para isso, em vez de ele deixar o epidídimo na superfície medial ou lateral, ele vai jogar para dentro, porque um testículo protege o epidídimo do outro. Certo? Então acaba que a superfície que a gente consegue visualizar, cabeça, corpo e cauda do epidídimo, ó. Cabeça, corpo e cauda, deve estar para ver as três aí, né? Cabeça, corpo e cauda, ó. Essa é a superfície medial. Na outra, vocês vão visualizar ducto deferente e a cauda do epidídimo. Essa é a superfície lateral. O que dá para visualizar o corpo é medial. Isso. Ok. Certo? Da cauda que sai o ducto deferente. Da cauda sai o ducto deferente. Ok. Ok? Dúvidas até aí? Não, né? Aí essa parte é tranquilo. Se a gente abrir o testículo, a gente vai visualizar essa situação. Certo? Então aqui a única coisa que eu posso pedir aqui, na prática, Única, né? seria identifique a estrutura que é o testículo e a região demarcada. O que é isso aqui? Parênquima testicular. Não dá para pedir para você identificar um túbulo seminífero.
Uma célula de leite. Mas a prova é teórico-prática. Então identifique a região parênquima testicular. Cite seus dois principais componentes. Quais são os dois principais componentes do parênquima testicular? Os túbulos seminíferos, por quê? E o ducto deferente? Ele tem a ver a doença, né? Não, sertole não. Túbulo seminífero é sêmen, é espermatozoide. Seminífero. Tecido intersticial, aí sim é Leydig, que é produção de testosterona. É, Vamos pensar assim, produção endócrina é o quê? Produção de quê? Endócrina está indo para dentro do corpo. Então é produção de testosterona. Se está indo para o corpo, tem que ter contato com corrente sanguínea. Então está no tecido intersticial. Exócrina está saindo. Então são os túbulos seminíferos que produzem os espermatozoides. Você lembra o que significa a barreira hematotesticular? A gente comentou. Essa Não? barriga lá. separa o sangue do testículo. Exatamente, do testículo não, dos túbulos. A gente comentou que não pode haver contato do túbulo seminífero da parte interna do túbulo com a parte externa, porque na parte externa, que é o tecido intersticial, existe o quê? Célula de defesa, existe sangue. E o espermatozoide é uma célula haploide, é um corpo estranho dentro do organismo. Né? Então, se tiver contato, a célula de defesa destrói o espermatozoide. Do mesmo jeito que a célula de defesa lá da vagina, da fêmea, destrói o espermatozoide. Né? Então, aquela coisa que eu expliquei na primeira aula. Todo mundo tem que ter uma autoestima alta, porque com certeza